Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. 18h05. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi detido hoje por agentes do ICE, que é o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos. Ramagem foi preso em Orlando, na Flórida, e levado para um centro de detenção. A Polícia Federal aguarda informações sobre como será o processo eventual de extradição do ex-deputado ao Brasil. Digo eventual porque isso tudo não está definido ainda oficialmente. Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. O Papa Leão XIV afirmou que não tem medo de Donald Trump. O presidente norte-americano fez críticas ao pontífice nas redes sociais, classificando o Leão XIV como fraco e liberal demais. Trump compartilhou ainda uma imagem criada por inteligência artificial que o retrata como uma figura semelhante a Jesus Cristo. Ele, Trump. Isso foi muito mal recebido entre os católicos. Isso caiu como uma bomba, como uma falta de respeito. A imagem foi apagada horas depois, é bem verdade. Mas os católicos não gostaram. O Papa declarou: vou seguir firme, vou seguir em frente contra a guerra. Há um caminho melhor. O dólar voltou a cair nesta segunda-feira, R$ 4,99, tá bom para você? A moeda norte-americana foi negociada abaixo dos R$5 pela primeira vez desde março de 2024. O dólar perdeu 9,11% frente ao real em 2026. O conflito no Oriente Médio, com desdobramentos imprevisíveis, fortalece um cenário de desconfiança em relação à economia dos Estados Unidos. Os nossos repórteres estão a postos. Maria Vitória Lima. Após decreto que estabelece vagões femininos durante todo o funcionamento, mulheres ainda enfrentam presença de homens nos trens e no metrô. Raramente tem um policiamento lá do metropolitano para evitar isso. Os homens entram e ficam lá, mulheres reclamam, eles não saem. Matheus Mesquita. Eleitores têm menos de um mês para tirar título ou regularizar situação eleitoral. Maria Clara Anselmo. Prefeitura inicia obras de ciclovia na Tijuca e amplia projeto para outras regiões do Rio. O homem está sempre preocupado com a boa saúde. João Pedro Barrocas, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família. Sidney, a polícia apreendeu hoje mais de 1.000 frascos com a substância da chamada canetinha emagrecedora. A carga veio lá do Paraguai. Um casal foi preso em flagrante e o material apreendido. Daqui a pouco, os detalhes completos nessa edição do Jornal da Tupi. Você que é um homem que se preocupa com a saúde, é um homem que se diz romântico também, gosta de músicas mais suaves. Eu digo que eu sou romântico, não, eu sou romântico. Ah, você é romântico. Sou romântico. Qual é o tema da pesquisa de hoje, então? Hoje é o dia do beijo, exatamente, hoje é o dia do beijo. Um gesto de carinho entre amigos, familiares e namorados. Ouvinte Tupi, nós queremos saber: para quem você gostaria de mandar um beijo pelas ondas do rádio, hein? Pode ser alguém que está bem longe, em outra cidade, estado ou país. Diga o seu nome, seu bairro e o nome da pessoa e a da cidade e do bairro dessa pessoa. O WhatsApp da Super Rádio Tupi, você já sabe, é o 980 18 8880. 980 18 8880. Deu pra entender, Sidney? Deu pra entender. E eu quero mandar um beijo especial para todas as vovós do Brasil. Então, e inclusive aqui para aquelas pessoas que nos acompanham, as idosas que nos seguem e que informam nos grupos de WhatsApp que tem o Jornal da Tupi. E nunca me desampararam em 40 anos de profissão, hein? Dona Rosalinda foi a primeira ouvinte minha, já falecida, né? E eu me lembro que ela ajudava o jornal que eu fazia a ficar melhor, fazia críticas, me ligava. No meu aniversário, ela ia lá pessoalmente, levava salgadinhos, bolinhos, né? Então, em memória a dona Rosalina e a todas as senhoras do Brasil, o nosso respeito e o meu em especial. Agora, previsão do tempo. Chegou a moça do tempo. Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney, família Tupi. Nesta segunda-feira, o céu será de nuvens, mas não chove essa noite. Amanhã, terça-feira, o tempo em todo o Grande Rio, incluindo o município, será de sol, com nuvens e sem chuva. A ressaca acabou, mas o mar continua agitado. A temperatura volta a subir com máxima de 31 graus.
Tiago Souza acaba de adentrar aqui a redação e daqui a pouquinho, depois do intervalo, ele nos transmitirá tudo que ele sabe do transporte público da nossa cidade, do nosso estado. 18h10. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Tem coisa que faz parte da vida sem a gente nem perceber. E é por isso que o Super Bom faz parte da nossa vida. Milho em pó integral instantâneo ou integral lata 380 gramas, 16,98. Macarrão al dente piraquê espaguete 750 gramas, 3,98. Alcatra, colominha, bull, friboi, frigon, peça, vácuo, quilo, 39,98. Filé de peito de frango jaguar, bandeja, 1 quilo, 16,98. Papel higiênico Olé, 20 metros, 12 rolos, 7,48. Omo em pó, lavagem perfeita, 2 quilos e 200 gramas, 25,98. Super Bom faz parte da sua vida. Ofertas válidas de segunda a quarta. Marceneiro, se você leva seu trabalho a sério, precisa de um fornecedor à altura. Aqui você encontra MDF das melhores marcas do mercado. São 8 fabricantes e mais de 500 cores. Além de madeiras, portas, janelas, uma grande variedade de telhas esmaltada, cerâmica, fibrocimento, uma linha selecionada de madeiras nobres. Não cobramos frete para o Rio de Janeiro. Madeiras Zona Oeste, seu parceiro para toda obra. WhatsApp 21 3158 2528. Localizado na Estrada da Pedra, 326 Santa Cruz, Rio. Segunda-feira é dia de abastecer a casa com as mega ofertas que preparamos para vocês. Sabão em pó Tixan 2,2 kg com 10% de desconto, R$19,99. Nessa promoção, 1,6 kg sai a R$13,98. Açúcar refinado Caravelas, quilo, R$3,27. Feijão preto Granfino, 1 kg, R$4,79. Lava roupas em pó Surf, sachê de 1,6 kg, R$12,95. Leite em pó integral Glória, sachê de 360 gramas, R$12,97. Megabox, muito por muito pouco. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h14. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento, atenção, foi prorrogado. O Mega Feirão Chatuba continua com pisos, porcelanatos e revestimentos em até 10 vezes sem juros. Vem pra Chatuba, na loja, no WhatsApp e no Televendas. E com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Como está o trânsito na Avenida Brasil? Boa noite, Paulo Lage. Boa noite para você também, Sidney Rezende, e a todos aqui no Jornal do Tupi. Uma excelente segunda-feira para todo mundo. Pois é, semana está começando complicada lá pela Pista Expressa. Tem acidente entre carro e moto, por enquanto, ocupando 2 faixas da pista central para quem vai rumo ao centro do Rio. Essa colisão aconteceu próximo da comunidade do Amarelinho, em Coelho Neto, ali próximo da passarela 27, o que complica bastante o trânsito por lá a partir do trecho de Bangu. Inclusive, a pista contrária tem lentidão próximo à Cordovia, Parada de Lucas, mais à frente, também começando a dificuldade a partir de Irajá. Evite a Avenida Brasil no caminho até a Zona Oeste. Albérico Diniz e Marechal Fontenelle surgem como a melhor alternativa até o momento. Inclusive tem acidente também na linha vermelha. Esse envolveu 2 carros ali próximo do Fundão. Para quem vai rumo à Baixada Fluminense, também dificuldades observam a partir do Caju.
Aproveite as ofertas e vem para a Rede Manaus. Vem! Óleo no braço, Top Turbo, C4, 20 litros, em 6 vezes sem juros de R$ 76 no cartão ou 8% de desconto no Pix. Rede Manaus. Daqui a pouco tem mais, no Jornal do Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? #segue a líder. 18h15. Tiago Souza e as informações do transporte público, quais são? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Olha, Sidney, vou trazer informação dos trens, porque técnicos da concessionária confirmaram que um tiro danificou a rede aérea nas proximidades da estação Parada de Lucas. Por conta do ocorrido, Sidney, os passageiros do ramal Saracuruna precisam fazer a troca de composição na estação Penha para seguir viagem até os terminais, ou seja, tanto para a Central do Brasil quanto para a Saracuruna. Agora também aproveitando e acompanhando o trânsito na cidade, Sidney, mais cedo houve ali um acidente entre carro e moto na Avenida Rei Pelé, no Maracanã, no sentido Mangueira, na altura da UERJ. A via já foi liberada, mas o trânsito é intenso no trecho. Também acompanhando aqui o túnel Rebouças, Sidney, foi liberada uma faixa ali da segunda galeria, no sentido centro, após a retirada de uma moto que pegou fogo. Por lá também o trânsito é intenso, Sidney. Maravilha. Ô, Tiago, você é um repórter muito sério, mas pouca gente sabe, você imita animais, imita muito bem. E outro dia até nós falamos isso aqui no ar, e aqui internamente eu perguntei a você qual era o bichinho que você estava imitando no dia, isso aí, e você não soube dizer. Eu perguntei, isso é um bode, é uma cabra, um cabrito, um bezerro, o que é? Afinal de contas, quando você imita esse muito bem, qual é o animalzinho? Olha, na minha cidade a gente chama de cabrito, né, Sidney? Olha, muita gente confunde, ô Barroco. Você sabe que o bode é o macho adulto. O bode, gente, possui chifres, geralmente são maiores, tem aquela barba no pescoço, o queijo. Esse é o bode. O queixo, né? O queixo. Esse é o bode. A cabra é a fêmea adulta, fêmea da espécie, é a primeira produtora de leite, né? Pode ou não ter chifres e barba, mas é fisicamente mais leve, esguia que o bode. O cabrito, filhote principalmente, é um filhote da cabra e bode, chamado assim até aproximadamente 6, 7 meses de vida. E o bezerro é bovino, não tem nada a ver, é outra coisa. É o filhote da vaca, é o gênero diferente. Ele é maior, pertence a outra espécie. Eu vi na internet um sujeito lá com um bezerrinho bem pequenininho, ele pensa que é cachorro. Ele deita na caminha, ele bota assim o agasalho nele, também a toalhinha. Mas ele disse a mantinha, mas até certa idade. Depois ele solta o bicho. Ele foi até mostrar um outro lá que já é adulto. Aí o outro não tem graça não, só quer mamar. Só mesmo grande ele quer mamar, porque ele acostumou com mamadeira, né? Então você sabia essas diferenças, ô Barrocas? Sidney Rezende é cultura. Não, mas você sabia a diferença do bode, da cabra, do cabrito, do bezerro? Do bode pro bezerro, sim, porque o bezerro é o filhote do boi e da vaca. Certo, esse você sabia. Esse você sabia. E você sabia a diferença? Eu não sabia, não sabia. Então você imita sem saber se é um bode, uma cabra, um cabrito ou um bezerro. Mas o som é parecido. Tô ficando famoso na rádio, né? Tá famoso, todo mundo conhece. Ele imita muito bem. Valeu, Thiago. 18h18. Jornal da Tupi. Informação. Agora acompanhe o que Maria Vitória Lima vai nos trazer, porque essa história está irritando as mulheres que usam o metrô e eu acho que elas têm razão em reclamar, não é, Maria Vitória? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite aos ouvintes do Jornal da Tupi. A lei que determina o funcionamento do vagão exclusivo para mulheres durante todo o período de operação dos trens e do metrô completou 3 semanas. A medida tem o objetivo de aumentar a segurança e reduzir casos de assédio, principalmente fora do horário de pico. Pela regra, o espaço é destinado a mulheres e pessoas que se identificam com o gênero feminino. A fiscalização é feita pelas concessionárias com o apoio da Polícia Militar. Homens que descumprem a regra podem ser advertidos e, em caso de reincidência, multados em valores que podem chegar a R$ 1.700. Mesmo assim, Sidney, o problema continua. Passageiras ainda relatam a presença de homens nos vagões exclusivos. A nossa reportagem esteve nas ruas conversando com as passageiras que relataram como está sendo feita a fiscalização nos vagões. Normalmente tem muito homem no vagão feminino. Eu vejo algumas movimentações de manhã, principalmente porque tem muita senhorinha, né, que fica em pé. Então eu vejo elas abordando dizendo, você pode deixar essa senhora sentar, por favor? Tenho notado sim.
assim, eu pego o metrô de manhã com roupa de academia e me sinto muito mais confortável no vagão feminino. Os homens estão tentando respeitar, mas ainda tem alguns que não estão. Em caso de desrespeito, a orientação é procurar agentes de segurança ou acionar a polícia militar pelo telefone 190. Volto com você, Sidney. Muito bem, Vitória, isso até suscita aqui a necessidade da gente conversar um pouco mais, pedir até aos nossos ouvintes também, né, que utilizem o nosso telefone de contato e podem opinar sobre esse assunto também. Ô Renata, você acha, Renata Victor, nossa produtora aqui, a mulher do grupo, né, então acho que ela pode dar chamo por aí de lugar de fala. Você acha, Renata, que se o metrô mudar nas suas composições os adesivos, né, porque atualmente ainda tem o adesivo de que somente em determinados horários é que é permitido o vagão ser 100% feminino, mas agora é 24 horas. Mas se trocar esses adesivos, você acha que melhora? Com certeza. Primeiro que quando o homem entra no metrô, às vezes não é nem de má vontade. Na entra composição porque, que você fala, composição. Né? Entra porque a porta que abriu, a mais próxima, ele entra correndo e entra. Aí se o vagão fosse, por exemplo, todo cor-de-rosa, ou tivesse um adesivo muito chamativo, a cor do chão, ou a cor do estofado, ou da parede do trem, enfim, não sei. Alguma coisa que identificasse aquele vagão de mulher. Na Cinelândia, você tem ali uma faixa já definida na própria gare, né? Na estação, antes de entrar. E lá dentro, exatamente, definida até de porta a porta. Mas com o horário dentro do trem, ainda há muitos vagões dizendo que o horário é faixa da manhã e faixa da tarde. A pessoa entra e olha, eu posso ficar aqui, já passou de 8 horas da noite, são 3 horas da tarde, ok. Mas não, porque agora é todo o funcionamento do metrô. O ruim, há um problema, Renata, de comunicação. O ruim também, Renata, é quando a mulher diz ao homem isso, olha, aqui é o vagão feminino, e ele ou responde, eu sei, ou não vou sair, ou dane-se, né? Ou olha de uma maneira ofensiva e permanece lá. O pior é quando o guarda fala pro homem que ali ele está no local inadequado e mesmo assim ele não quer sair. Você já testemunhou isso? Já vi isso acontecer. É mesmo? Tiveram que vir 3 guardas para tirar o senhor de dentro do vagão porque ele se recusava a sair. Agora, o que justifica? Essa mudança já tem quase um mês e os adesivos ainda são antigos, o que causa confusão. Mas, Barrocas, vamos dar os adesivos ou a sinalização, vamos dar relativamente simples. Sim, mas vamos dar o crédito que é caro ou que a empresa não fez. Vamos imaginar isso, né? Tem que ter, então, gente para informar e entrar todo o tempo, que seja alguém do próprio metrô para viajar mais constantemente e orientar as pessoas. Com certeza. E também tem um aviso sonoro. Se a gente fica na plataforma, a gente observa que, sei lá, a cada 3 minutos, 4 minutos, eles soltam um comunicado sonoro dizendo que a partir de agora o vagão feminino, eles até falam 24 horas, né? Não é 24 horas, porque o metrô não funciona 24 horas, mas eles 100% avisam, do tempo, 100% né? 100% do tempo de funcionamento, há um aviso sonoro constante, mas mesmo assim ainda há conflito. Mas eu acho a sugestão da Renata muito boa, assim, de sinalizar o vagão de uma forma mais chamativa. Concordo também. Aconteceu comigo uma vez, saindo aqui da rádio, eu entrei, o trem chegou, eu entrei porque eu queria pegar o trem. Quando eu vi, eu estava no vagão feminino, mas por sorte era aquele trem que vazado, né, que não tem porta entre os vagões. Desculpa, eu fui embora. Deixa eu perguntar para vocês se vocês sabem. Se não souberem, vamos tentar apurar, porque eu não estou seguro sobre isso. Esse trem vazado, por exemplo, alguém entra numa composição que se permite a presença masculina, os homens podem entrar. Só que ele descobre que chegou rápido e o metrô acabou saindo naquela hora, que ele tem que ir lá pro outro lado, né? Ele tá no sul, ele quer lá no norte, lá no final, e ele vai ter que cruzar, por exemplo. Ele pode cruzar o vagão feminino ou nem isso, Renata? Alguém sabe? Eu acho que não pode nem cruzar o vagão feminino. É óbvio que entre ele ficar ali e não fazer nada e passar pro outro vagão, acho que é melhor ele passar pro outro vagão, mas eu acredito que nem transitar no vagão ele não possa. Tá certo, é isso aí, é um bom debate esse. Muito obrigado a Maria Vitória Lima, que fez a reportagem, Renata Victor, que nos acrescentou com suas inteligentes observações, e o Barroca sendo testemunho dele. Aconteceu com ele e acontece com qualquer um, né? Eu mesmo fui advertido, virei até assunto na patrulha da cidade, fizeram até um teatro lá, porque a guarda me parou. Eu entrei na Cinelândia, estação Cinelândia, e ela não deixou nem, acho que foi na Glória, eu nem chegar ao catete. Eu já tive que descer lá e eu aprendi. Quando eu olho agora, eu saio correndo, morro de medo. 18h24. Quer saber tudo o que está rolando no Rio? #segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende.
A equipe de promoção da Rádio Tupi estará presente amanhã no Mundial Engenho Novo, na Rua Souza Barros, 164, entre 10 e 11 horas, com uma ação especial para quem é Mundilover de verdade. Quem ama o Mundial vem aproveitar as melhores ofertas e oportunidades para encher o carrinho e garantir brindes exclusivos com a nossa equipe de promoção. Esperamos por você no Mundial Engenho Novo, na Rua Souza Barros, 164. Mundial, o menor preço total. Mundial, o menor preço total. Meu amigo, minha amiga, quem mora na Maré sabe a falta que o saneamento faz. Mas isso vai virar passado já já. Você deve estar vendo as equipes da Águas do Rio nas ruas, fazendo obras e visitando as casas. Esse é só o começo da transformação que está acontecendo na sua comunidade. É muito trabalho para levar saneamento básico, mais qualidade de vida e saúde para a região. Todo mundo vai ter sua água tratada e regularizada. E tem a tarifa especial, sua conta de água por R$5 todo mês. E vale também como comprovante de residência. Aí sim, hein? Saiba tudo o que a Águas do Rio está fazendo na sua região. Pelo 0800 195 0195. Vem com a gente transformar a Maré para melhor. A equipe de promoção da Tupi estará amanhã com uma ação especialmente para você. Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes especiais. Esperamos você na inauguração da Rede Economia Cidade de Deus, na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, 1657, entre 10 e 11 horas. Rede Economia, Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Concerto gratuito da Orquestra da Gruta será realizado no sábado, dia 18, às 11h30 da manhã, no Solar do Jambeiro, em São Domingos, zona sul de Niterói. A apresentação reúne obras de compositores brasileiros e europeus. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia, o minuto que rende. Oferecimento, Fundação Getúlio Vargas. Existe uma expectativa no mundo inteiro sobre a evolução das taxas de juros nas principais economias após os efeitos da guerra no Oriente Médio, que pressionam a inflação global. No Brasil, a taxa básica de juros hoje está fixada em 14,75%. Hoje o Brasil continua tendo os segundos juros reais mais elevados do mundo quando se desconta a inflação. A Turquia lidera o ranking dos juros reais com 10,38%, com o Brasil logo atrás com 9,51% e a Argentina em terceiro lugar com 9,41%. A grande diferença é que enquanto a inflação na Argentina está em mais de 30% ao ano, no Brasil o IPCA de 12 meses está abaixo de 4%. Minuto Economia, volta daqui a pouco. Minuto Economia, oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Para tudo, chegou o aniversário Adonai Supermercados. Drumete de frango Seara, quilo 9,97. Filé de frango congelado, quilo 13,97. Cerveja Heineken latão, 4,97. Arroz ouro legítimo, 5 quilos, 14,87. Leite Godin, 4,97. Café Bom Dia, 500 gramas, 19,95. E creme de leite Piracanjuba por 1,97. Ofertas no app, válidas nesta segunda. Aniversário Adonai, nosso maior presente é você. Beba com moderação. Os maiores comunicadores na melhor rádio do Brasil. Tupi! De segunda a sexta, o programa Francisco Barbosa vai começar 1h, logo depois da patrulha aqui na Tupi, com a pesquisa popular, a boa notícia, o site da Tupi, esportes, papo com Barbosa. Ah, coisa boa! 1h, logo depois da patrulha aqui na Tupi. Super Rádio.
Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h30. Jornal da Tupi. Informação. Vamos acompanhar a reportagem do Matheus Mesquita. Tudo bem, Mesquita? Boa noite. Boa noite, Sidney. Brasileiros aptos a votar nas eleições 2026 têm até o dia 6 de maio para tirar o título de eleitor, atualizar dados cadastrais, transferir o domicílio eleitoral ou regularizar pendências na Justiça Eleitoral. Além de não poder votar, quem estiver com o título cancelado ou irregular pode enfrentar outras restrições previstas em lei. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para brasileiras e brasileiros a partir dos 18 anos e facultativos para pessoas analfabetas, maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos. Para regularizar algumas pendências, é possível utilizar o autoatendimento eleitoral, disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ou indo presencialmente nos cartórios eleitorais ou postos de atendimento da Justiça Eleitoral. Eu volto com você, Sidney. Muito bem, Mesquita, obrigado por sua participação. Amanhã vai ter uma sessão muito importante, Barroca, só ver se a gente acompanha, porque começará por volta das 15 horas na Assembleia Legislativa, onde os senhores deputados vão discutir o regime diferenciado de tributação ICMS. É uma coisa que, falando assim, o povo fala, esse assunto é esquisito, é difícil de entender, não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com tudo, porque quando você vai no supermercado, no comércio em geral, quando você tem uma pequena empresa, média empresa ou grande empresa, e você tem negócios que você vai fechar, contratos que vai fechar, daqui a pouco você dá uma analisada ali nos impostos, quanto você vai pagar e tal. Se você está em condições de competição, por exemplo, com os estados próximos, com um percentual mais suave, o teu produto fica até mais barato, você até vende mais, né? No caso nosso aqui, do estado do Rio de Janeiro, nós temos uma competição ferrenha com os nossos vizinhos. O Espírito Santo chega ao ponto, Barrocas, de ter empresários fluminenses que tem também negócios lá, porque lá se paga menos imposto, menos ICMS. Então, quando se fala assim, olha, vamos criar um regime diferenciado, vai se dar uma autorização especial ao empresariado, o fisco estadual, para que as empresas operem com regras fiscais diferentes do padrão que normalmente se cobra aqui no estado do Rio de Janeiro. Ah, mas vai se pagar menos? Vai se pagar menos, mas vai se fazer mais negócios e de maneira mais competitiva. Ora, se o empresário tem uma empresa aqui no Rio e ele está pagando mais do que deveria, ele vai colocar no Espírito Santo, é o que ele tem feito, porque lá é menos pesado, gera emprego lá, não aqui. Tem que gerar emprego aqui, tem que ter produtos mais baratos aqui. Então é muito importante isso. Essa discussão vai se dar amanhã. E amanhã estava programado também aquela história da definição, afinal de contas, quem vai ser o presidente definitivo da Alerj? Hoje é Guilherme Delaroli, que é o presidente, mas ele é um interino. E para se definir quem vai ser esse presidente novo, que até terá implicações políticas importantes no mandato tampão, né? Para mais adiante, que pode ser alguém que vai concorrer ou não ao governo, mas é preciso ter essa definição. Como o Supremo Tribunal Federal ainda não fechou isso, não decidiu, por enquanto, só o Tribunal Superior Eleitoral. Eles vão fazer o chamado acórdão, que é um esclarecimento, né, de tudo que foi decidido para o Supremo, enfim, tomar já em votação final o rumo. Vai ser direta a eleição? Vai ser indireta? Então, duas coisas. Essa discussão aqui do ICMS, ela é importante. Vamos acompanhar, regime diferenciado de tributação, e essa outra ficou em suspenso, não está definida. Estava marcada a eleição para o novo presidente da Alerj amanhã. Exato, mas com não vai ser. Suspensão no STF, não tem data definida ainda. O problema, Box, e que os setores econômicos começam a reclamar e a protestar aqui no estado é o seguinte: quanto mais tempo você não decide as regras do jogo, mais você empurra para o futuro uma incerteza. Ué, mas o Rio não tem o governador, o Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça, não é o governador? Mas ele é o governador provisório, ele mesmo nem quer ficar também. E como essa regra não está definida, então como é que vai ser? Vai ser assim, o Tribunal Superior Eleitoral apresenta o tal do acórdão, a documentação,
vai ter depois um período para reclamação dos envolvidos. O Cláudio Castro, por exemplo, né? Ele foi tornado inelegível. Ele pode chegar e protestar, dizer, não, eu quero reclamar meu embargo de declaração. Não, eu quero questionar essa decisão aí. Ele tem um prazo aí de 5 dias para fazer isso. Feito isso, amigo, manda para o Supremo Tribunal, decide logo essa regra do jogo e vamos embora. Vamos esclarecer isso, vamos clarear. O importante é decidir logo, né? O importante é decidir de uma maneira que todos estejam bem informados para a gente ter um quadro mais previsível do ponto de vista eleitoral. Hoje em dia a gente não tem um governador definitivo, não sabe se é direta ou indireta, não sabe quando, não sabe se vai ter. Isso é ruim para os negócios. Quem vai investir num lugar, você não tem certeza, né? Então, é essa conversa que a gente vai começar a ter mais fortemente nos próximos dias. 18h35. Quer ouvir informação? Segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Tem coisa que faz parte da vida sem a gente nem perceber. E é por isso que o Super Bom faz parte da nossa vida. Milho em pó integral instantâneo ou integral lata 380 gramas, 16,98. Macarrão al dente, piraquê, espaguete, 750 gramas, 3,98. Alcatra, colombinha, bull, friboi, frigon, peça, vácuo, quilo, 39,98. Filé de peito de frango jaguar, bandeja, 1 quilo, 16,98. Papel higiênico olé, 20 metros, 12 rolos, 7,48. Omo em pó, lavagem perfeita, 2 quilos e 200 gramas, 25,98. Super Bom faz parte da sua vida. Ofertas válidas de segunda a quarta. O seu banco só te enrola? Muda, vem pro Agibank ser cliente agora. O Agibank é seu novo banco. Não tem sofrência, é outro patamar. É hora de mudar, vem pra cá, meu povo. Chega de sofrência, muda pro Agibank. Segunda-feira é dia de abastecer a casa com as mega ofertas que preparamos para vocês. Sabão em pó Tixan 2,2 kg com 10% de desconto, R$19,99. Nessa promoção, 1,6 kg sai a R$13,98. Açúcar refinado Caravelas, quilo, R$3,27. Feijão preto Granfino, 1 kg, R$4,79. Lava roupas em pó Surf, sachê de 1,6 kg, R$12,95. Leite em pó integral Glória, sachê de 360 gramas, R$12,97. Mega Box, muito por muito pouco. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Hoje é dia do beijo. Um gesto de carinho entre amigos, familiares e namorados. Ouvinte Tupi, nós queremos saber para quem você gostaria de mandar um beijo pelas ondas do rádio. Pode ser alguém que esteja bem longe, em outra cidade, outro estado, outro país. O rádio vai longe. Diga o seu nome, o seu bairro e o nome da pessoa, mais a cidade ou bairro dela. WhatsApp da Tupi é 980 18 8880. 980 18 8880. Um beijo pra todo mundo. Um beijo pra você. Super Rádio Tupi. Show de prêmios Amoedo. O ganhador pode ser você. Participe do nosso sorteio. Torneira para lavatório com fechamento automático Deca. À vista por apenas R$ 199,90. Tinta acrílica rende e cobre muito branca. 20 litros Souvenir. À vista R$ 339,90. Ar-condicionado de janela com controle 7.000 BTUs GRI. À vista por apenas R$ 1.699,90. Show de prêmios é na Amoedo. Confira o regulamento nas lojas. Aproveite. Amoedo, da construção à decoração. Vem pra Rede Economia. Economia é aqui. Promoções de segunda e terça. Açúcar Caravelas ou Guarani 3,37. Café União 24,90. Leite Poletino 11,98. Concha com sobreconcha 7,99. Salsicha Seara 8,99. Presunto Perdigão 26,98. Mini Chicken Perdigão 16,98. Cremosi 500 gramas 4,99. Kit UAU 10,77. Amaciante Downy 750 ml 14,98. 500 ml sai por 9,99. Sorvete Nestlé 1,5 litro 19,99 no app. Azenha Sadia 15,99 no app. Nesta terça inauguração loja Cidade de Deus. Economia é aqui.
Os craques da comunicação esportiva estão na Tupi. A rádio forte no esporte. Super Futebol Tupi Team 5G. Oferecimento. Quer mais economia? Venha para o Economizaço Açaí. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Med Levson Super Saudável Shopping, o seu site de saúde. Cepera, trazendo mais sabor para todos os momentos. Gastrogel, o antiácido com ação 5 em 1 da Med Química. E pisos laminados e vinílicos Lamiarte. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h40. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento com Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E atenção, não é só um aniversário, é uma festa repleta de condições incríveis. No Aniversário Ponto Frio tem tudo novo em até 24 vezes no carnê. Aproveite agora mesmo na loja Ponto Frio. Vamos saber agora como está o trânsito na Zona Norte, uma área importante, preciosa aqui para o Jornal Tupi. A gente gosta muito dos bairros da Zona Norte e a nossa audiência é crescente por ali. Valeu, gente. Obrigado, hein? Paulo Lage. Estou de volta, Sidney Rezende, destacando ainda a Avenida Repelé. Quem está continuando na passagem para a região do Meia está encontrando lentidão por conta daquele atropelamento que foi informado aqui mais cedo no Jornal do Tupi sobre aquele atropelamento nas proximidades da Estação Maracanã. Trânsito por lá ainda é complicado, piora mais à frente na chegada 24 de maio. Lentidão a partir de São Francisco Xavier até o acesso para Cônego Tobias e também a Dias da Cruz. Quem está pela Aristides Caire ganha um pouco mais de tempo no acesso para esta região, também no acesso para o viaduto de Todos os Santos. Na Avenida Brasil teve outro acidente agora há pouco. Essa colisão que envolveu dois carros no trecho de Vigário Geral, para quem vai no sentido Zona Oeste, complica a movimentação a partir do Mercado São Sebastião na Penha. Ponte Rio-Niterói, rapidamente, para quem está seguindo da capital para Niterói, está encontrando lentidão no momento. A travessia está estimada em 32 minutos, com lentidão dos acessos até a saída para Jansen de Melo e Avenida do Contorno, já no município vizinho. Atenção, não é só um aniversário, é uma festa repleta de condições incríveis. No Aniversário Ponto Frio tem tudo novo em até 24 vezes no carnê. Aproveite agora mesmo na loja Ponto Frio. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Vamos começar aqui já com o Flamengo, vitorioso no confronto de ontem contra o Fluminense. O Marcos Coelho está aqui. Tudo bem, Coelho? Boa noite. Tudo bem, Sidney. Boa noite. Um abraço para você, para os amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. É isso, Flamengo desfrutando dessa vitória, um jogão. Me atrevo a dizer que dos jogos que eu acompanhei em 2026, o jogo do ano até o momento, pelo menos no que diz respeito à emoção, foi um Fla-Flu eletrizante do primeiro ao último segundo. Ficou aberto na reta final do jogo, mas o Flamengo conseguiu levar a melhor destaque para o Pedro, que vai ser homenageado amanhã no CT Ninho do Urubu. Isso porque, com os 2 gols de ontem, ele alcançou a marca de 163 gols com a camisa do Flamengo. Isso representa que ele é o grande artilheiro do Flamengo no século XXI. E agora ele também chega de forma isolada à marca de 6º maior artilheiro da história do Flamengo. Então ele vai receber uma homenagem amanhã, deve receber uma placa, uma camisa. O Flamengo não especificou ainda qual será o teor dessa homenagem e começa a contagem regressiva, né? O top 5. O 5º colocado da artilharia do Flamengo é o Romário, que tem 204. O Pedro tem 163. Então ele vai aí ter que fazer 41 gols para alcançar a marca do baixinho. É possível, talvez ano que vem ele já alcance. Agora, passar de 1.000 igual o Romário na carreira toda eu já acho mais difícil. É verdade. Coelho, você obviamente, os seus olhos são mais cuidados, atentos ao Flamengo, né? Mas eu vi muito tricolor, e isso, claro, eu vou perguntar pro Elton Campos mais tarde um pouquinho, que vai falar sobre o Fluminense, argumentando que eles entendiam que o técnico errou, não devia ter botado o Ganso, assim, o Savarino e tal, o técnico do Fluminense. Você acha também que houve algum tropeço ali por parte do Fluminense, ele poderia ter endurecido mais o jogo contra o Flamengo? Acho que sim, porque a intensidade, ela pesou muito, ou melhor, a falta de intensidade. O Lúcio Acosta, ele é um jogador que ele participa do jogo o tempo todo, ele é um jogador da correria, da velocidade. O Paulo Henrique Ganso, ele é um jogador mais clássico, ele não corre tanto. Cadenciado, ele né? Cadenciado, e o Flamengo ontem estava com muita velocidade.
e isso pesou. Tanto que quando ele coloca o Savarino em campo, que tem uma característica similar à do Lúcio Acosta no que diz respeito à entrega, o Fluminense melhorou e foi até superior ao Flamengo naquela reta final do jogo. Então, muita gente está falando isso aí pro Zubeldia, que ele realmente errou nessa estratégia. Era para ter colocado o Savarino no lugar do Lúcio Acosta, em vez de ter colocado o Paulo Henrique Ganso. Aí o Flamengo agradece. Vamos saber então do Barrocas aqui, que é tricolor. Barrocas, você botaria, por exemplo, para campo, para dentro, o Savarino ou o Ganso? Para mim, o erro começou antes. Lúcio Acosta e Savarino deveriam ter jogado juntos. Mas já que optou só pelo Lúcio Acosta, quando ele se machucou, o Savarino tinha que ter entrado e não o Ganso. Tá certo, uma boa análise. Eu agradeço aqui ao Marcos Coelho por ter falado do Flamengo, ao Barrocas também por ter dado esse comentário inteligente aqui a respeito do Fluminense. E vamos saber do Vasco da Gama, que o Gabriel Andreso está aqui. E lembrando que mais tarde o Wellington Campos fala do Fluminense, o Thiago Veras do Botafogo. Tem muita coisa ainda de futebol aqui nessa edição do Jornal da Tupi. E o Vasco, Gabriel Andreso, boa noite. Boa noite, Sidney. Abraço a você, todo mundo ligado aqui no Jornal da Tupi. O Vasco que enfrenta amanhã o Audax Italiano. Terminou ainda há pouco o seu treinamento no CT Moacir Barbosa, visando o confronto desta terça-feira pela Copa Sul-Americana. Técnico Renato Gaúcho deve colocar um time misto, não um time todo reserva, como fez na partida contra o Barracas Central semana passada, quando poupou 12, 13 jogadores. Agora não. A tendência é fazer um controle um pouco maior para que o time tenha um pouco mais de jogadores experientes, mas a escalação ainda é mantida em mistério. Quem deve jogar, os nomes que a gente já pode adiantar: o Paulo Henrique na lateral direita, voltando a ser o titular, com Carlos Cuesta na zaga, enquanto o Adson deverá ganhar uma oportunidade no setor de ataque. De qualquer maneira, a equipe vascaína, que busca sua primeira vitória nessa Copa Sul-Americana, ficou no empate em 0-0 na estreia. Lembrando que o próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro ocorre apenas no sábado que vem, diante do São Paulo, em São Januário. Vasco que empatou anteontem com o Clube do Remo pelo placar de 1-1 lá em Belém do Pará, e agora tenta se recuperar, já que não sabe o que é vitória há 3 partidas. Sidney. O Andrés, tem gente que conhece futebol mais que eu, né? Que não entendo muito, só acompanho aqui a partir do noticiário mais do Rio de Janeiro, que os clubes brasileiros não deveriam mais competir na Sul-Americana. Você acha que é uma competição ruim para os clubes brasileiros? Não deveria ser uma competição ruim, mas com um calendário tão inchado, você vê. Você coloca a Libertadores da América. Antigamente iam 3 clubes brasileiros, 4 clubes brasileiros para a Libertadores. Hoje vão 8. Na Sul-Americana vão 6. Então todo mundo fica, todo o Campeonato Brasileiro como um todo, só 2 times, sem ser os que caem para a Série B. Todos eles têm um calendário cheio, porque tem a Libertadores e a Sul-Americana com as datas nas frestas do Brasileirão e da Copa do Brasil. Agora os campeonatos são todos de ano inteiro. Antigamente você tinha, no primeiro semestre, os estaduais, a Copa do Brasil e a Libertadores. Aí no meio do ano você tinha o Brasileirão, a Sul-Americana e alguma outra competição eventual. Então você tinha um equilíbrio maior, você tinha menos correria e menos maratona de jogos. Agora, com as competições, a não ser o estadual, todas durando o ano todo, é uma correria tremenda, e é lógico que uma Sul-Americana, que é uma competição menos importante que a Libertadores e também menos importante que um Campeonato Brasileiro, porque afinal de contas vale mais você ficar na primeira divisão do que se arriscar a perder jogadores, ficar numa zona de rebaixamento para priorizar uma Sul-Americana. É claro que a Sul-Americana vai para o fim da fila, então acontece o que o Renato fez semana passada, de botar um time todo reserva e ele mesmo nem ir para o jogo. Inclusive ele foi criticado pelo técnico do Barracas Central por sequer ter viajado, e a Conmebol pode punir o Renato por não ter estado com a delegação e ter ficado aqui no Rio de Janeiro. Então a Sul-Americana não deveria, porque é uma competição continental, mas acaba virando um peso para muitos clubes que têm que se preocupar com outras coisas mais importantes, como se manter, por exemplo, numa Série A de Brasileirão. O Barrocas, teve uma competição em que o Santos estava e o juiz expulsou o Pelé. A torcida exigiu que o Pelé voltasse, acho até que botaram para correr o juiz também. O juiz expulsou o Pelé, a torcida expulsou o juiz e mandou o Pelé voltar. O Pelé voltar. Por que eu estou comentando isso? Fora do Brasil, o torcedor que paga o ingresso, ele quer que o adversário leve
os seus melhores jogadores, que o Renato Gaúcho, que é conhecido como jogador, que foi como campeão, como treinador, vá também. O torcedor quer assistir uma competição robusta com todo mundo. Já pensou se um big crack que marca um monte de coisa? Eu não vou. Um jogo lá, sei lá, em La Paz, não vou não. O Renato já fez isso no Fluminense. Ele botou o auxiliar técnico e todo o time reserva para participar da competição. Eu acho o seguinte, o calendário é um problema sim, mas quem é que não quer ganhar uma competição internacional? Porque para a história vai ficar, ganhou a Sul-Americana, é um título internacional, é um dinheiro que entra, é sempre bom. E é para a biografia do jogador também, que amanhã vai ser vendido, por exemplo, ele pode ter lá no currículo dele o campeão da Sul-Americana. E é uma classificação para Libertadores que dá, e é também a Recopa, o título da Sul-Americana. E é o seguinte, no caso do Vasco não aconteceu nada, mas o Paysandu, que inclusive enfrenta o Vasco agora semana que vem no feriado de Tiradentes pela Copa do Brasil, foi fazer isso essa semana agora na Copa Norte, que é mais um campeonato que se mete no meio de tantas outras competições. Foi jogar com o time reserva contra o Nacional de Manaus, tomou 7-0. A torcida do Remo caiu em cima da torcida do Paysandu, justamente porque tanto faz se e vai para o Almanac, né? O Sub-20 vai para a história, até porque a maior goleada do Repar é um 7-0 do Paysandu em cima do Remo. O hino do Paysandu fala, pintou o 7 numa tela azul, é uma provocação ao Remo. Aí o Remo falou, tá vendo? Agora vocês tomaram de 7. E aí não interessa se é Sub-20, se é 23, se é Sub-18, é um clube de qualquer maneira, e aí obviamente isso pode fazer os próprios clubes repensarem nessa estratégia de poupar um time todo titular, porque numa dessa toma um vareio. A gente faz um duelo, meu amigo, mas ele é rápido, né, Barrocos? Ele salta, já pega a arma. É uma enciclopédia, o cara é rápido, sabe muito. Valeu, obrigado então pela sua participação também, Gabriel André. Obrigado, 18h51. Quero ouvir futebol com emoção. Hashtag segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Na Real Pax não tem pegadinha, são mais de 70 anos focados nos clientes. Dona Maria José ganhou R$5.000 no sorteio. Ouça o depoimento. Uma surpresa pra mim, o negócio do sorteio, que eu fui sorteada. Eu achei até que era pegadinha, né? Só que não era. Você pode ganhar como a Dona Maria José e concorra. Assine agora, 0800 703 0236. Planos a partir de R$1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Compra qualquer carência. Ligue ou chame no Real Zap 0800 703 0236. Real Pax, gente cuidando de gente. Vem pra Rede Economia. Economia é aqui. Promoções de segunda e terça. Açúcar Caravelzo Guarani 3,37. Café União 24,90. Leite Poletino 11,98. Concha com sobreconcha 7,99. Salsicha Seara 8,99. Presunto Perdigão 26,98. Mini Chicken Perdigão 16,98. Cremosi 500 gramas 4,99. Kit Uau 10,77. Amaciante Downy 750ml 14,98. 500ml sai por 9,99. Sorvete Nestlé 1,5 litro 19,99 no app. Azenha Sadia 15,99 no app. Nesta terça, inauguração Loja Cidade de Deus. Economia é aqui. No Rio, a calçada é muito mais do que passagem, é filosofia de vida. A Calas Mídia OOH está presente nas ruas e calçadas da cidade maravilhosa, com mais de 350 placas de rua digitais estrategicamente distribuídas. Levamos sua marca a todos os cariocas. Leve sua marca para as ruas da cidade maravilhosa. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar em movimento com o seu consumidor. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. A Rua da Carioca, no centro, passa por obras de urbanização com interdições no trânsito. O trecho entre o Largo da Carioca e a Rua Ramalho Ortigão segue fechado. Já entre a Ramalho Ortigão e a Avenida República do Paraguai, bloqueios ocorrem da 1 da tarde até as 5 da manhã. Super Rádio Tupi. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Leva ofertas Açaí. Aqui seu dinheiro vale mais. Feijão preto com Brasil, pacote 1 kg, 5,79. Farinha de trigo tradicional tipo 1, Boa Sorte, pacote 1 kg, 3,79. Bife ancho bovino resfriado Maturata, preço por quilo na peça, R$ 47,90. Contra filé bovino resfriado Maturata, quilo, R$ 55,90. Leva o Açaí com você. Leva. As ofertas são válidas de 9 a 15 de abril de 2026 em todas as lojas do estado do Rio de Janeiro ou enquanto durarem os estoques.
Rezende, no Jornal da Tupi. 18h54. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Boa noite, Azedo. O assunto desta tarde na política mexendo com todo mundo é a possibilidade de Alexandre Ramagem ser deportado de volta ao Brasil. Essa hipótese é real, ela existe e é preciso saber agora o que isso implica na política, né, Azedo? Boa noite, Sidney. Boa noite, Barrocas. É até uma ironia, né? Porque o ex-deputado federal, né, que foi cassado depois de ser condenado, ex-diretor-geral da ABIN, participou da tentativa de golpe de 8 de janeiro, foi condenado, ele fugiu para os Estados Unidos, né? Fugiu lá por cima da fronteira lá da Guiana com a família. E estava lá, achando que, pelo fato das posições dele ser muito próxima do presidente Trump, que isso seria proteção suficiente para ele. Acontece que ele comprou um carro com um passaporte vencido, aí a polícia da imigração, que está botando para quebrar lá nos Estados Unidos com relação aos latinos, de um modo geral, né, uma coisa de uma violência absurda, seguiu a pista, né, da documentação do carro e prendeu ele em Orlando, na Flórida, quando ele estava dirigindo, inclusive, e agora ele está em local ainda não se sabe direito, porque o esquema lá de repressão aos imigrantes é muito truculento, e ele corre o risco de ser deportado para o Brasil, que nem outros brasileiros foram, de macacão, pé acorrentado, essas coisas aí. Mas, o Azedo, pessoas próximas a ele dão uma outra versão. A deputada Bia Kicis disse que conversou com a advogada do Ramagem, né? E ela disse, a deputada, que podemos ficar tranquilos, não tem nada a ver com Alexandre de Moraes, nada a ver com deportação, com asilo político, foi só uma infração administrativa, essa altura é capaz até dele estar liberado. Nessa mesma linha, Paulo Figueiredo também, que é uma espécie de porta-voz, ele e Eduardo Bolsonaro, né? Daqueles brasileiros que estão nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo criticam muito Alexandre de Moraes, ele disse que Ramagem deve ser solto o mais brevemente possível nessa mesma linha, né? Que ele foi apenas uma questão menor. Será que é essa a versão ou aquela da direção da Polícia Federal que disse que a prisão dele tem a ver com a aproximação tanto da Polícia Federal aqui com as autoridades americanas lá? Olha, eu acho que as duas coisas fazem algum sentido, né? De fato, deve ter havido colaboração entre a Polícia Federal e a polícia nos Estados Unidos, porque essa relação existe de forma permanente, né? A Polícia Federal tem representante lá nos Estados Unidos e tal. Agora, que deve estar havendo uma mobilização política grande dos aliados do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o Flávio Bolsonaro aí crescendo nas pesquisas, o irmão Eduardo lá nos Estados Unidos, esse Paulo Figueiredo é um cara articulado com a extrema-direita americana, com aquele movimento MAGA, então é possível que estejam vendo também pressões, articulações políticas e tal. Mas se for seguir vamos dizer assim, o padrão de atuação da imigração norte-americana, ele vai ser deportado. A minha pergunta, Azedo, vai por aí, porque pode ser realmente apenas uma infração administrativa, mas com um passaporte vencido, o governo Trump ficaria com Ramagem de forma irregular, né? Porque isso aí abriria um precedente, né? Ou regularizaria, né? Vamos dizer assim, né? Também, né? Ele reivindica asilo político, né? Quando o sujeito tem asilo político, ele não precisa ter passaporte, né? Ele não precisa ter passaporte. Na verdade, o passaporte é emitido por quem dá asilo, vamos dizer assim, né? Mas isso eu acho que tem que deixar decantar, porque as notícias são desencontradas. Existe um fato objetivo. Ele foi preso pela política de imigração e foi localizado porque
usam um passaporte vencido para comprar um automóvel. E eles estão caçando as pessoas que estão em situação ilegal em todo lugar, no trabalho, em casa, na escola. A gente vê todo dia imagens disso aí na internet, na televisão e tal. Então, a situação dele, do ponto de vista formal, é a mesma de qualquer imigrante latino que está nos Estados Unidos ilegalmente. Agora, tem a variável política, as conexões políticas, e isso pode realmente ter repercussão. Muito bem, esse é Luiz Carlos Azedo. Tenho para mim que já amanhã no comentário dele, se ele vier a voltar ao mesmo assunto, ele e nós todos já teremos melhor esclarecimento, né, desta ação americana, porque das autoridades de lá. É possível que no curso do dia de hoje ou mesmo amanhã, se ele for solto, por exemplo, pronto, é esse o recado, né? Foi uma questão considerada menor. Se der alguma regularização, documentação, da mesma forma ele ficará, mas aí de maneira legal. E se for o oposto, né, obviamente não caberá ao governo americano permanecer com um estrangeiro lá com irregularidade, aí vai deportar para cá. Quando chegará, como vai ser, de que maneira, aí é uma outra história. Tem pessoas que já amanhã à noite aqui no Jornal da Tupi nós já teremos a noção bem mais clara. Não quer dizer hoje, daqui a 2 horas, 3 horas, porque essas coisas também, o tempo da polícia se dá de maneira diferente, né, do nosso tempo, né? É igual o tempo do hospital, né? Você fala, eu vou lá fazer um exame e já volto. Depende, chega lá o médico quase tem que ficar esperando, faz o exame primeiro, analisa, deixa você internado, você pode não ter nada, mas o tempo do hospital é um, o tempo da área de segurança é outra, né? E o tempo jornalístico é esse aqui, sempre mais veloz, a gente quer tudo para ontem, que é o que o ouvinte exige. Amanhã volta Luiz Carlos Azedo ao vivo, 19h01. Jornal da Tupi, a notícia detalhada e bem explicada. Alô? Alô, doutor? Eu queria uma orientação médica. Como é que eu faço para ficar com febre? É que amanhã eu tenho prova de matemática. E eu não estudei. A Sinaf agora também é saúde. Chegou o Viva Sinaf. Descontos em exames, em medicamentos e um 0800 24 horas para orientação médica. Viva Sinaf. Saúde sem dor. Acesse sinaf.com.br. Tem que ter Sinaf. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. A equipe de promoção da Rádio Tupi estará presente amanhã no Mundial Engenho Novo, na Rua Souza Barros, 164, entre 10 e 11 horas, com uma ação especial para quem é Mundial Lover de verdade. Quem ama o Mundial vem aproveitar as melhores ofertas e oportunidades para encher o carrinho e garantir brindes exclusivos com a nossa equipe de promoção. Esperamos por você no Mundial Engenho Novo, na Rua Souza Barros, 164. Mundial, o menor preço total. Mundial, o menor preço total. Marceneiro, se você leva seu trabalho a sério, precisa de um fornecedor à altura. Aqui você encontra MDF das melhores marcas do mercado. São 8 fabricantes e mais de 500 cores. Além de madeiras, portas, janelas, uma grande variedade de telhas esmaltada, cerâmica, fibrocimento, uma linha selecionada de madeiras nobres. Não cobramos frete para o Rio de Janeiro. Madeiras Zona Oeste, seu parceiro para toda obra. WhatsApp 21 3158 2528. Localizado na Estrada da Pedra, 326 Santa Cruz, Rio. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Renata Victor, nós temos informações aí da previsão do tempo para o estado do Rio? Temos sim, Sidney. Amanhã, terça-feira, o sol predomina em todo o estado do Rio de Janeiro. Nas regiões norte, noroeste e médio Paraíba, o dia será de céu claro e muito calor. As máximas podem chegar a 31 graus e não há previsão de chuva para essas áreas. Na região serrana, o dia começa com um clima bem fresco, ali em torno dos 16 graus, e ao longo do dia, principalmente no meio da tarde, pode chegar aos 25, pouquíssimas nuvens no céu. Já no litoral,
Nas regiões dos lagos e na Costa Verde, o sol brilha forte, o mar segue calmo. Em Paraty, máxima de 24 graus. Já em Cabo Frio, pode chegar aos 26 graus. Super Rádio Tupi. Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O BBB começou e você pode colocar a falta de dados no paredão com a líder em 5G. Só no TIM Pré-Chip você tem 16 GB de internet, sendo 4 GB para dar aquela espiadinha nas redes sociais, curtir e comentar. Tem WhatsApp ilimitado para falar com os brothers, sisters, com a família toda. E fazendo a sua recarga pelo app Meu TIM, você ainda recebe Pix de volta na conta. Tudo isso por apenas R$30 por 30 dias. Vem ser TIM Pré-Chip. Recarregue agora e aproveite. De segunda a sexta, 7:30 da noite, o programa Tamo Junto é um oferecimento de... A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h06. Nós todos somos apaixonados, né, pelos ouvintes que participam pelo 980-188880, o que é imediato, apaixonados pelo rádio, né, e por essa participação dos ouvintes também. A gente dá o telefone 980-188880, coloca um tema qualquer, já tem um monte de participações. Nós falamos aqui sobre o metrô, né, e as composições voltadas exclusivamente para mulheres, e os ouvintes imediatamente já participaram, né, Renata? É isso, vamos ouvir algumas dúvidas que ficaram aí, os ouvintes mandaram dúvidas. Ah, é? Vamos ouvir. Boa noite, Sidney Rezende, que é Santos Filho de Itaboraí. Eu peguei o metrô esse dia com a minha esposa, ela foi no metrô junto comigo no vagão dos homens. Até porque ela não sabia descer em Copacabana, então ela foi no vagão dos homens comigo. Tem mulher que sai do vagão dela e vai pro vagão dos homens. E aí, acontece o quê? Renata, o que dizer para esses dois ouvintes? Não há vagão exclusivamente masculino, lamento dizer. Os vagões são para homens e mulheres, porém há necessidade do vagão feminino para que a gente evite o abuso físico, o abuso verbal e situações constrangedoras que, infelizmente, mulheres passam muitas vezes ao longo da vida. Então, por isso que a gente tem vagão exclusivamente para mulheres. Não há, nem no trem, nem no metrô, vagão exclusivo para homens. A Renata é muito elegante. Gente, nós sabemos que quando tem uma composição cheia, você pega os trens aí, agora você trem RJ, né? Mas os trens da Supervia e outros lugares, não é por culpa nem da empresa, nem do metropolitano aqui do Rio. Tem todo tipo de abuso que pode imaginar. O cara fica grudado aí, colado na mulher, a mulher se desvencilhando e o cara faz isso. Na hora de entrar, ele empurra a mulher pro lado de lá para ele entrar primeiro. Ele senta em lugar destinado a grávidas, a senhores idosos, senhoras idosas, ali, lugar reservado para pessoas que têm deficiência física. O cara senta ali e não sai mais dali. Ele é mal educado, é grosseiro. Você pode ter certeza, tem mulheres mal educadas? Tem, como tudo na vida, mas é muito mais homens grosseiros. E a tendência é você ter homens mais corpulentos, né? Um corpo maior, né? Mais forte. Ele empurra mesmo a mulher. É um negócio assim. Eu acho que eu também estou sendo elegante, né, Renata? Mas é mais ou menos esse tipo de coisa que acontece, né, Renata? Que a mulher infelizmente é vítima. A força física, o homem com certeza, ele tem uma força física muito maior que a mulher, então na hora de entrar e sair do vagão, isso é fato, mas também aquelas importunações, um esfrega aqui, esfrega ali, uma fala sem graça no ouvido, isso acontece muitas vezes, Sidney, mais do que os homens imaginam. Olha, a Renata nem ia participar aqui, ela até queria evitar essa participação, nós, Barrocas e eu, que pedimos ela participar, pelo seguinte, ela disse agora fora do ar, o ideal era não ter isso, não ter um vagão exclusivo, como está tendo agora, que se espera que seja algo até mais momentâneo, que a educação
o cavalheirismo, a gentileza, a amabilidade prevaleçam, né? E que você, né, ô Marmanjão, quando você tá lá sentado, vê uma senhora grávida, levanta, oferece um lugar para ela, vê uma senhorinha, às vezes com uma bengala, deixa ela sentar, um senhor idoso da mesma forma, alguém tá com um mochilão pesado ali, fala, posso segurar essa mochila para você, cara? Vou segurar aqui para te aliviar um pouquinho, pra você nem você levantar, mas ajudar. Pequenos gestos assim já tornam a viagem muito mais bacana, mais legal. E quem sabe em breve tempo não precisa mais ter um vagão exclusivo. É assim. verdade, infelizmente, né, foi preciso criar um vagão exclusivo para as mulheres, que pelo menos ali elas podem ter um pouquinho mais de segurança, né? Um pouquinho Sentir mais à vontade, né? Sentir mais à vontade. Aqueles olhares invasivos, tudo tem limite, né, gente? Vamos lá. 19h10. Jornal da Tupi. Informação. Vamos acompanhar a reportagem agora de Ciro Neves. Foi uma briga num camarote, meu amigo, que aconteceu na Barra da Tijuca. Que coisa. Ciro, conta pra gente. Boa noite. Boa noite pra você, Sidney Rezende. Policiais civis ainda não conseguiram identificar quem matou o turista de São Paulo, Rian Vitor Araújo dos Santos, de 28 anos, durante a madrugada de hoje, no bar Mia, localizado na Avenida Olegário Maciel, na Barra da Tijuca. Testemunhas contaram que o Rian estava arrumando confusão na porta desse bar e também na área do camarote. Ele chegou a ser colocado para fora do estabelecimento por seguranças, mas teria voltado ao local. No momento em que os seguranças então o imobilizaram, um homem que estava fora do bar chegou na varanda e atirou na barriga do Rian, que morreu a caminho do hospital Lourenço Jorge. Esse atirador desapareceu. A região da Olegário Maciel é conhecida pelos bares que ficam lotados, principalmente durante o final de semana. Em 2024, teve um crime parecido com esse. A médica Fátima Cristina, moradora da região, fala o que ouviu quando estava em casa. Escutei um barulho esquisito, mas aqui na rua passa muito carro fazendo barulho de escapamento, enfim. E aí eu escutei, mas como não ouvi mais nada, eu achei que fosse, enfim, algum barulho de carro passando, porque é muito comum isso acontecer aqui na rua. São os dois bares que têm espaços reservados, né? E alguns lugares chamam de gazebo, outros lugares chamam de espaço reservado. E aí as pessoas ficam aqui, são bares que funcionam até tarde da noite, principalmente aos finais de semana. Acredito que tenha sido por alguma confusão de local, enfim. Proprietários do bar informaram que irão passar as imagens do crime para os policiais civis da Delegacia de Homicídios. É com você, Sidney. Muito bem, obrigado, Ciro Neves. Intervalo rápido e já voltamos. Quem tá no Rio tá na Tupi. E atenção, você que sofre com dor crônica, você que tem aquele problema comum, que é a dor no joelho, que é a dor na coluna, que é a dor no quadril, é comum, muita gente sofre, mas não é normal. Não temos que aceitar conviver com a dor, ainda mais sabendo que existe um produto espetacular como o Articular, que grava bem esse nome, Articular, que esse produto ele é eleito o melhor produto ortopédico do Brasil e eu vou explicar para você o porquê. Primeiramente, esse produto ele te dá resultado já na primeira semana de uso. É isso aí, você vai acabar com a sua dor já a partir da primeira semana e eu vou explicar para você o porquê desse resultado tão rápido assim. Esse produto, ele não é um produto de fórmula simples, só um magnésio, um cálcio, um ora pronobis, nada disso. Esse produto ele tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda para quem sofre com dor. Inclusive, ele tem condroitina, tem magnésio, tem cúrcuma, tem vitamina D, cartilagem C2 e o principal desse produto, que é o que difere ele dos outros, é o ácido hialurônico ortopédico. Se não tiver o ácido hialurônico ortopédico, não adianta, não tem resultado rápido e eu vou explicar para você o porquê. Antigamente, quando tinha uma lesão, uma fratura, uma luxação, tratava-se com o quê? Com cirurgia, microcirurgia, prótese, aquele material que o corpo pode não aceitar. E hoje esse procedimento ele foi substituído. Hoje bateu, quebrou, lesionou, eles infiltram o ácido hialurônico ortopédico, a famosa infiltração, aquela injeção caríssima e o resultado é na hora. E esse mesmo ácido hialurônico está dentro do Articular, que é por isso que é um sucesso, é resultado imediato, porque quem tem dor
tem pressa, quem tem dor não quer esperar. E se você também não quer esperar para acabar com a sua artrite, artrose, bursite, tendinite, fibromialgia, ligue agora e aproveita, porque os 30 primeiros ouvintes que ligarem, desconto de 80% e o pagamento só para o final de março. Recebe, melhora e paga depois. Ligue agora 0800 591 5520. 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. E para quem ligar agora ainda vai ganhar de presente o melhor emagrecedor do Brasil, Monjaro Natural. Para você que precisa perder de 5 a 10 quilos, ligue agora que você vai ganhar o Monjaro Natural. 0800 591 5520. 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. Eu sou Tupi. Não saio daqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h15. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento, atenção, foi prorrogado. O Mega Feirão Chatuba continua com pisos, porcelanatos e revestimentos em até 10 vezes sem juros. Vem pra Chatuba, na loja, no WhatsApp e no Televendas. Com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E Calas Mídia OOH, sua marca na jornada do consumidor brasileiro. Acesse calas.com.br e leve a sua marca pelo Brasil. Calas Mídia OOH, em movimento com você. O Barrocas, o Paulo Lage já está pronto, ele vai falar sobre a Zona Sul. Eu estava vendo os indicadores de audiência, nós crescemos muito na Zona Sul. Qual bairro você acha que está com mais audiência? Eu acho que é Copacabana. Eu também. Nossos amigos e amigas 60 a mais. É verdade, e é Copacabana mesmo, acertou. Tirou aqui o pirulito que eu ia brincar aqui, dizer que era Copacabana e achava que você ia falar outro bairro. É Copacabana mesmo, mas você acertou. Paulo Lage, como é que tá o trânsito na Zona Sul? Estou de volta sim, Sidney Rezende, falando agora da Zona Sul da cidade. Segue lentidão na Praça Sibelius, para quem vai no sentido Barra da Tijuca, inclusive chegando mais à frente ao túnel acústico também observo dificuldade. Esse caminho pode ser feito inclusive pela Avenida Niemeyer. Tudo tranquilo até o momento, inclusive no acesso para a Orla de São Conrado. Em torno da Lagoa, segue lentidão na Borges Medeiros. Começa a partir do trecho do Clube Naval e também Epitácio Pessoa, dificuldade a partir da Curva do Calombo. Quem está saindo dessa região pode dar preferência à Orla, Delfim Moreira, Vieira Soto, com melhores condições, inclusive na passagem pela Ataúfo de Paiva, pelo Leblon. Começou o Festival do Precinho Leroy Merlin. Produtos por até metade do preço liberados para você. Corre e aproveite. Amanhã tem mais no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Mais cedo falamos com o Marcos Coelho sobre o Flamengo, mais cedo falamos com o Gabriel Andrés sobre o Vasco, mas ainda faltam Fluminense e Botafogo. O Fluminense não vai faltar não, porque o Wellington Campos está aqui, vai falar agora. Tudo bem, Campos? Como é que você vai? Como é que você está? Boa noite. Meu querido Sidney, um abraço para você, para o Barrocas, para Renata, para o João. E o Fluminense anunciou ainda há pouco uma notícia ruim. Lúcio Acosta saiu ontem com 5, 6 minutos do primeiro tempo, entrou o Paulo Henrique Ganso no lugar dele. Ele fez um exame de imagem, tem lesão de ligamento colateral medial do joelho esquerdo, grau 2. Isso aí ele para de 3 a 4 semanas. O Fluminense perde esse jogador num momento importante antes da Copa do Mundo, Lúcio Acosta. Muitas críticas ao técnico Zubeldia. Quando eu entrei no estúdio, que pergunta você me fez? Exatamente se houve um erro ao convocar colocar o Paulo Henrique Ganso ou se deveria ser o Savarino. E todo mundo perguntando isso. Então, para o torcedor, para nós, a imprensa, ele não colocou o Savarino quando deveria ter colocado, entrou no segundo tempo, mudou a cara do jogo. Agora, recentemente, o próprio Zubeldia falou a respeito do desgaste físico do Savarino. E hoje não é mais o técnico que escala o time. Sim. Hoje é a fisiologia que escala o time. Que diz pra você assim, ô Sidney, se você escalar o Zubeldia o jogo todo, você vai estourar o jogador e vai ficar sem ele 3 meses. Sim. Então, aí eu posso usar o Zubeldia quanto tempo?
pode usar 30 minutos. Então você opta em ter o jogador por 30 minutos. Tá certo. Entendeu? Mas poderia começar com ele e sair no intervalo de repente, né? Que aí você... depois que perde, tudo verdade, tudo poderia. Agora, você falou do Lúcio Acosta, né? Qual foi mesmo a contusão que ele teve? A lesão dele é uma lesão de ligamento colateral medial, joelho esquerdo, grau 2. Então é menos grave do que o lutador de UFC, Carlos Ulberg, que se transformou em campeão agora no último UFC, porque ele teve um problema no ligamento cruzado anterior do joelho. E porque não foi rompimento, incrível, né? O do Lúcio Acosta não foi rompimento, não, é só uma lesão, então é menos grave. Mas nesse caso, o Neymar, por exemplo, rompeu. É terrível, né? Teve que refazer o joelho. Porque como foi outra coisa, você está dizendo a recuperação do Lúcio Acosta vai ser mais rápida. Desse lutador não tem nem prazo, foi a coisa mais incrível do mundo. Isso aí é coisa de no mínimo 8 meses. É isso mesmo, foi o que foi falar, exatamente isso. E esse lutador foi a coisa mais incrível do mundo, Barrocas, porque era uma luta pelo título, um título que o Poatan era o campeão, o Poatan foi para outra categoria, foi para peso pesado, estava em aberto. E ele foi lutar contra, esse rapaz é da Nova Zelândia, contra o Jiri Prochazka, que é da Tchecoslováquia. E o Jiri Prochazka estava ganhando essa luta no primeiro round desse rapaz, do neozelandês. E aí ele pisou de forma própria, e aí ali mesmo teve a contusão. E o adversário ficou batendo nesta perna quebrada, machucada, e batendo na outra perna também. Só que ele praticou um certo erro por soberba, ele ficava provocando o outro, vem pro meio do ringue e tal, e o rapaz mancando ali, puxando a perna, imagina. Só que esse que estava ganhando, meu amigo, deu uma bobeira, o que estava perdendo acertou ele e ganhou o campeonato. Ganhou mesmo machucado, quer dizer, a soberba, você achar que já ganhou, isso é muito grave. Mas voltando então aqui ao Fluminense... Porque nessa questão dessa luta, o UFC, você ter resistência para apanhar. Isso é verdade, também. E quando der, você aplica um chamado golpe fatal. É verdade. Entendeu? Eu vejo muito lutador favorito que chega no segundo, terceiro round, já tá cansado. Sim. E o outro que não era favorito, com muito menos recursos, acaba vencendo. Apanha, é verdade. Tem muita estratégia. Bom, qual é o próximo compromisso do Fluminense? O Fluminense joga na quarta-feira contra o Independiente Rivadavia da Argentina pela Libertadores. Esse jogo no Maracanã, 9h30 da noite, meu ídolo. Tá muito bem, esse aí é o Wellington Campos, sabe muito do futebol do Rio e hoje falou aqui pra gente sobre Fluminense, 19h22. E agora, para completar a cobertura dos times do Rio, o Thiago Vera chegou para falar do Botafogo. Tudo bem, Thiago? Boa noite. Alô, Sidney, boa noite para você, para quem tá ligado na Super Rádio Tupi. Pela primeira vez, de forma oficial, o Botafogo Associativo se manifestou sobre os problemas enfrentados pela SAF. Lembrando que o presidente João Paulo esteve em Miami, nos Estados Unidos, recentemente conversando com o Textor, com a Eagle e também com a Ares. Ele não vai assinar a entrada de 25 milhões. Esse valor é em dólar, em troca da mexida societária, uma proposta apresentada pelo Textor que traria 2 investidores, mas nesse momento não pode acontecer por decisão da Justiça. O Botafogo afirmou que o silêncio jamais foi uma inércia, está procurando outro investidor e a prioridade é acompanhar de perto a resolução dos problemas a curto prazo. Lembrando que uma Assembleia Geral foi convocada pelo Textor para o próximo dia 20, envolvendo os sócios da Eagle, a Ares e ele. Um acordão seria o primeiro passo para a resolução, mas isso é considerado praticamente impossível. Os problemas a curto prazo serão discutidos nessa reunião. Ok, Sidney? Super ok, 19h23. Obrigado, Thiago Veras. Futebol, economia, política. #segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem o melhor da comida árabe para você saborear.
pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Você conhece o monitor de glicose via Bluetooth Smart 2.0? Se você tem diabetes, tem que conhecer e comprar com o menor preço no Super Saudável Shopping. Só R$299. E com o cupom Rádio Tupi, o mais moderno e menor sensor de monitoramento contínuo de glicose no mercado brasileiro, fica apenas por R$284. Isso mesmo, só R$284 com o cupom Rádio Tupi. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e aproveite Smart 2.0 por apenas R$284 com o cupom Rádio Tupi. Você cuida da sua saúde e do seu bolso também. Vem pra Rede Economia. Economia é aqui. Promoções de segunda e terça. Açúcar Carabels, o Guarani 3,37, Café União 24,90, Leite Poletino 11,98, Coxa com sobrecoxa 7,99, Salsicha Seara 8,99, Presunto Perdigão 26,98, Mini Chicken Perdigão 16,98, Cremosi 500 gramas 4,99, Kit Uau 10,77, Amaciante Downy 750ml 14,98, 500ml 7,9,99, Sorvete Nestlé 1,5 litro 19,99 no app, Azenha Sadia 15,99 no app. Nesta terça inauguração loja Cidade de Deus. Economia é aqui. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Informação. Cultura. Boa noite, Sidney Rezende, família Tupi. Aqui é a Carol Panese, violinista, compositora. E eu gostaria de convidar vocês para o meu show Festejo Brasileiro, que acontece agora, terça-feira, no dia 14 de abril, às 19 horas, no Sesc Tijuca, pelo Sesc Pulsar. Esse show tá muito lindo, gente. Eu toco violino e rabeca. Tô muito bem acompanhada de Fábio Leal na guitarra, a Jurinã Zuarg na bateria e percussão. Vem pro Festejo Brasileiro com a gente. Sesc Tijuca, dia 14. Alô, Sidney, a galera do Jornal da Tupi, ouvintes da rádio. Aqui quem tá falando é Luiz Nicolau, vocalista dos Inimigos do Rei. A banda tá voltando com o show Vem Cá Ficar Comigo, no Teatro Prio do Jockey. Agora, dia 14, terça-feira, amanhã. Ingressos no simpla.com.br, tá bom? Então, Teatro Prio, Inimigos do Rei, às 20 horas, amanhã, terça-feira. Espero todos vocês lá. Beijão pra todo mundo da rádio, um abraço, Sidney. Super Rádio Tupi. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800-305-2090. De segunda a sexta, 3 da tarde, programa Cidinha Livre. É um oferecimento de... A Realpax tem foco no cliente. Assine Realpax, gente cuidando de gente. E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora, 0800-305-2090. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h27. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite, toda a equipe do Jornal da Tupi. Aqui o José de Tinguá, Nova Iguaçu. Sidney Rezende, eu gostaria de mandar um beijo para todos os funcionários da Super Rádio Tupi, porque sem a Tupi eu não sou ninguém. A Tupi é a maior rádio do Brasil. A Tupi é tudo aqui na minha casa. Eu não vivo sem a Rádio Tupi. Um abraço. Oi, Rádio Tupi, aqui é Ronald Anchites de Barra do Piraí. Hoje, no dia do beijo, eu queria que você mandasse um beijaço para minha esposa. Acho que ela briga comigo, porque eu posso esquecer. Um abraço. Oi, Sidney, boa noite. Aqui é Lili de Itamaraty de Minas Gerais. O primeiro seria para você, para toda a sua equipe, para todos os comunicadores da Tupi. O segundo seria para meu pai. O terceiro, meu marido, meu namorado, né, Michael. Todos os meus familiares que se foram.
E a última familiar minha que morreu, mas é minha mãe, Lídia. Então, se eu pudesse, eu beijaria ela, beijaria tudo. Boa noite, Sidney Rezende. Jesus abençoe todos vocês aí. Aqui é Joel do Cavaco, da rua 29, Santa Margarida. Meu beijo vai pra uma ex-namorada minha chamada Verônica. Pretinho, eu sou amarrado nela. Puxa vida, o meu beijo vai pra ela. Obrigado, minha pretinha. 10 beijos pra ela, Verônica. Super Rádio Tupi, boa noite. Aqui é Vitor de Vila Velha, Espírito Santo. Eu gostaria de deixar 2 beijos, na verdade. Um pra minha filha, Beatriz, que é o amor da minha vida, e um para minha avó, também amor da minha vida. Ambas moram no Rio de Janeiro e não é sempre que eu posso vê-las, então deixo aqui o meu beijo para elas. Um abraço para todos. Boa tarde, boa noite. Edson da Praia de Mauá, queria mandar um beijão para minha tia Jurema, lá de Inhaúma, que se encontrava internada, já foi operada e graças a Deus está em casa. Um beijão para minha tia. Boa noite aí. Que legal, é muito afeto, muito carinho, muito amor, né? O Ronald falou, manda um beijo pra minha esposa. Não falou o nome, né, Ronald, da esposa, mas fica pra família, um abraço forte, um beijo bacana. Que legal, muitos ouvintes estão participando de maneira ativa. E acabam de chegar aqui no estúdio o Cristiano Santos, e o Vaguinho, que vão se beijar, inclusive, no dia do beijo, pra materializar esse carinho, legal, né? Que nós todos recebemos. Já beijou. O Penito também hoje fez um cumprimento bacana, pediu pra todo mundo. Diga aí, o que você gostou, Bosch, da participação dos ouvintes? Gostei da participação de todo mundo muito carinhoso. Eu queria fazer a minha lista, mas não vai dar tempo, porque é muita gente. Então eu vou dar um beijo pra minha mãe, Dona Tereza, que tá sempre ligadinha aqui no Jornal da Tupi. Muito bem, somente pra ela, quantas outras, a sua lista é quantas pessoas? A lista, tem a minha mulher, a TT, tem os meus filhos, aí só os meus filhos já gastam todo o tempo que a gente tem. São 8, né? São 7. São 7, falta 1. 5 mais certo. 2, hein, Thiago? Maravilha, continua tentando, isso é muito importante. Muito beijo pra todo mundo. Legal, galera, 19h30, vem aí, tamo junto. Cristiano Santos e Vaguinho, que dupla, hein? Muito legal. E eles vão receber o doutor Guilherme Farmi, que vai falar hoje sobre doenças renais. Coisa séria, viu, gente? Coisa séria. Tem bom humor, mas tem também seriedade. Tchau. Um beijo pra você. A Super Rádio Tupi.